CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos encerrando o ano. Hoje é o último domingo que nós estudamos o livro do livro. Volta tudo. Então, bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso dia estudando o livro Memórias de um Suicida, da nossa Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. E sabemos que Leon Denis colocou a doutrina espírita. Estamos findando o nosso ano, então com esse estudo de hoje encerraremos o ano e retornaremos em janeiro, na segunda semana de janeiro. Então, que Deus abençoe a todos nós, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Adilane vai ler o Evangelho e fazer a prece. Vamos lá. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? É o item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mateus 5, item 3. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo em primeiro lugar a Deus pela vida, a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso irmão maior, e aos guias desta casa que nos recebe com todo o amor e carinho, dando-nos a oportunidade de aprender com a doutrina espírita, com eles, nesta casa de amor. Obrigado a todos, e que possamos ser, Senhor, úteis com esse estudo a irmãos que ouvem e que possam, com as reflexões, nunca pensar no suicídio, porque a morte não existe, que todos se convençam de que não existe a morte, só existe vida, sempre a vida. Então, sob as bênçãos do Senhor, pela a inspiração da nossa querida irmã Ivone, do Camilo, do Charles, enfim, de Leon Denis, do nosso altivo e dos espíritos guias da nossa casa, possamos então juntos, sempre em nome do amor, do nosso amor, iniciar os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então nós estamos aqui no capítulo 5, que se chama O Reconhecimento, e chegamos nesse livro aqui da FEB, esse é mais recente, na página 120, das análises levadas, porém eu vou retornar um pouquinho, eu vou retornar na página 118, eu vou ler direto, para que a gente possa entender que o Camilo, quando terminou a sua regressão, então é o capítulo chamado o Reconhecimento, é o capítulo 5, estamos aqui dando continuidade. Quando ele diz assim, eu vou ler onde nós paramos na aula retrasada, mas como eu vou ler direto, só para a gente se situar, e foi após a situação que se passa aqui, que é descrita aqui, foi após o retorno do Jerônimo à colônia Maria de Nazaré. Depois daquele momento triste que nós estudamos, que foi a experiência de Jerônimo junto aos familiares, aí vem
falando deles, do trabalho, da reunião que eles tiveram, das experiências deles. Então tivemos a experiência do Belarmino, né? Eu vou ler aqui, ó, reanimado, aí Edilane, 118. Só voltar um pouquinho, só uma página, só volta uma página aqui, ó, uma página só. Não vai não. Ah, tá. É porque a gente estuda também na sexta-feira e às vezes a gente confunde onde a gente está com o pensamento. Reanimado pelos sábios distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto o outro paciente subiu ao estrado para o novo exame demonstrativo. Voltava, porém, refletindo no semblante, antes abatido e carregado, uma como aleluia de esperanças. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: sim, meus amigos, eu sou imortal. Então Belarmino fez lá a regressão dele, voltando, ele vai explicar aqui o que ele fez, voltando à memória desde a infância, e ele concluiu que era um espírito imortal. E a gente viu na semana passada que mesmo o suicida, depois de alguns anos, ainda não sabia se estava morto ou se estava vivo. Como diz o Camilo, são mortos-vivos ou vivos-mortos. Não compreende o que acontece com eles, devido ao choque, ao trauma que o suicídio provoca. Aí ele diz, né? Sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombras de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei, nada sei. Cumpre-me recomeçar estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Aí a gente vê a alegria dele se reconhecendo como um espírito imortal. Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado que chegáramos. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos e muitas vezes banhados em copioso pranto e invariavelmente desapontados, confessamo-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões do suicídio. Como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha, como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos, de que nos orgulhávamos de ter. Então vocês vejam que o suicídio traz prejuízo para si, para os familiares, para a sociedade, prejuízos morais, mentais, materiais. Como traz prejuízos. É doloroso isso. É muito doloroso. É muito doloroso. A gente soube aqui por uma amiga que veio do Japão, lá o índice é muito alto e os pais, os responsáveis pelo suicídio, são obrigados a pagar toda a despesa que decorre do ato criminoso desses irmãos. Então, por exemplo, quando alguém se joga na linha do metrô, para o metrô, vem os serviços que recolhem os despojos e todo o prejuízo causado pela paralisação da linha do metrô, do transporte, todo o prejuízo causado na sociedade, os familiares têm que pagar. Olha como é doloroso.
E a gente vê o prejuízo, nesse caso, nesse exemplo triste, o prejuízo que a sociedade tem. Porque muitos chegam atrasados no trabalho, deixam de ir. É doloroso. O suicídio não resolve o problema de ninguém. Suicídio não resolve problema algum de ninguém. Integrando a repesa falange, muitos haviam patenteado, né, repesa, pesada falange, muitos haviam patenteado, tinham, o que é patentear? Reconhecer. Você patenteia alguma coisa, você reconhece. Muitos tinham reconhecido, patenteado, o fruto nefasto da escassa educação moral nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Olha a responsabilidade dos pais, que deve educar os seus filhos, deve ensinar o amor de Deus sobre nós, o amor de Jesus Cristo, deve ensinar aos filhos que eles são espíritos imortais. Então, quando há essa falha e há um suicídio, os pais são responsáveis também. Eles reconhecem isso, a escassa educação moral. Jovens que apenas saídos da adolescência haviam tombados inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltos de ideal, de senso, de respeito a si mesmo, falta de respeito, olha, à família e a Deus. Em nossa obra social, em nossa casa, a gente vê crianças de 4 anos, de 5 anos, fazendo gestos obscenos com os dedos, falando palavrões. É uma responsabilidade muito grande que nós temos, educando o espírito dessas crianças. Então elas chegam aqui sem princípio nenhum, sem nenhuma educação, e a gente faz o que pode em nossa casa espírita, conquanto isso seria obrigação dos pais educar, ensinar o que é certo e o que é errado. Na nosso ver, é doloroso a gente ver uma criança de 3, 4 anos, eu falei 5, mas podemos colocar 3 anos, 4 anos, fazendo gestos obscenos e falando palavrões e agredindo e batendo nos coleguinhas. Então a gente aqui preza muito pela disciplina. Muitos vão caminhando, os que chegam novos, eles destoam daqueles que já vêm sendo evangelizados aqui em nossa casa. É isso que dá no futuro suicídio. Então são espíritos criados de qualquer maneira, soltos, a consequência é o suicídio. As desgraças por eles encontradas além do suicídio eram como o terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais. Olha o que ele fala aqui: irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles à face de Deus, a prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente às soberanas leis descautelosos pais, quer dizer, não tiveram cautela, que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Então, até mesmo esses pais que não tiveram cautela com os filhos, que não educaram os seus filhos, pais ou responsáveis, responderão no futuro à lei de Deus por essa displicência. Depois de tão complexos vexames, voltamos às novas reuniões a fim de aprendermos como, de preferência, devíamos ter agido para evitar o suicídio. Quais
deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado do dever na fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então, concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscássemos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruímos. Então, o que esses espíritos estão dizendo? Se eles tivessem um pouquinho de paciência, a solução dos problemas chegaria. Jesus, Deus enviaria uma solução, mas eles não souberam esperar e se precipitaram no abismo através do suicídio. Nós vemos aqui espíritos que se suicidaram e quando a gente pergunta quanto tempo faltaria para ele desencarnar, alguns 2 anos, 3 anos, se suicidou aos 55, mas desencarnaria aos 60. Um irmão nosso que se suicidou aos 72 anos, desencarnaria aos 75, e assim se precipita numa avalanche de tumultos, porque não soube esperar, não soube ter um pouco de paciência. E quando a gente vê nos casos, pergunta a eles, por que fizestes isso? E respondem, meus filhos só trouxeram decepções, amargor, eu não aguentava mais. Então, a gente vai saber, faz com que ele volte exatamente como está sendo feito aqui no livro, e eles retornam e vê naqueles filhos, espíritos que ele tinha mesmo abandonado anteriormente, ou viciado, e os filhos voltam ao regaço do mesmo pai, e ele tem aquilo que ele plantou, e não aguenta, e suicida, e por aí vai. Os motivos são vários, são diversos, por abandonos, porque o pai desencarnou antes, enfim. Então a gente precisa falar mais sobre a vida e educar esses seres que chegam às nossas mãos, aos nossos braços. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores, a elas adicionados proveitosas palestras elucidativas. Melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para as nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições, e suas palestras e instruções no trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes, porém jamais os víamos a não ser naqueles momentos oportunos, e quando em presença deles tanto nos intimidávamos, apesar da ternura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo sem primeiramente sermos interpelados. Então ele está falando da presença amiga dos instrutores, da presença amorosa desses irmãos junto a eles. Era um refrigério, porque eles estavam sem esperança, eles não sabiam para onde ir, eles não tinham certeza ainda se estavam mortos ou se estavam vivos. Vocês estão vendo como é complicado o suicídio?
Suicídio não é solução para nada. Não existe a morte, só existe a vida. Temos obrigação, pelo que vemos aqui, de educar os nossos filhos dentro das morais cristãs, da moral cristã. E se um filho nosso, alguém que somos responsáveis, se nós formos negligentes com a educação deles, responderemos também por isso, a lei divina. Das análises levadas a efeito, resultava a certeza, foi aqui que a gente parou na aula passada. Das análises levadas a efeito, resultava a certeza cada vez mais esclarecida da gravidade da situação em que nos encontrávamos. Porque eles eram réprobos, eles eram condenados, assim eram reconhecidos pelo ato grave. Foi grave o que fez. O suicídio é um ato grave à lei de Deus. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar minudenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. E das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma, de que tínhamos imperiosa necessidade visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema que enfeixaremos nestas singelas anotações de além-túmulo. Então ele vai fazer aqui um resumo, né, da situação deles, porque eles encontraram calma, alívio junto aos instrutores, junto a esses abnegados irmãos. Mas isso não eximia a culpa deles, eles estavam melhor, mas raciocinavam mais, raciocinavam melhor em função disso. E esse raciocínio minudenciar, quer dizer, analisava em minudências, em detalhes, quer dizer, detalhes, os seus atos, a sua vida, o que eles fizeram da vida deles. A pobreza ou a riqueza é um estágio apenas, é uma experiência que nós, como espíritos, precisamos passar. E se aqui nos revoltamos com isso e cometemos um ato de suicídio, a gente complica mais ainda a nossa situação, muito mais. Então ele resume aqui. Vai ler um pouquinho, Dilane? Não. Número 1. É o homem um composto de tríplice natureza: humana, astral e espiritual. Olha o que eles concluíram. O homem é um composto de tríplice natureza: astral, humana e espiritual. O que ele está dizendo? Que nós somos espíritos, que temos um corpo espiritual, que é o astral, é o corpo espiritual, e um corpo físico. Então a Dilane, eu, vocês que estão aí, estamos no corpo. Nós ainda estamos no corpo. O corpo vai morrer. A gente vai continuar com um corpo espiritual. Vai morrer o corpo físico, mas continuamos com o corpo astral, ou o corpo espiritual, ou o perispírito. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação. Como nós dissemos, corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito, e alma ou espírito, sendo que o último é que se irradiam vida, inteligência, sentimento e etc. Toda vida, todo sentimento, todo pensamento vem do espírito que nós somos. É o espírito que pensa. O cérebro é um órgão que transmite o pensamento do espírito. As mãos, as pernas se movimentam sob a direção do espírito. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Como a gente não é a roupa, não é o vestido que vocês estão, não é a camisa, não é a blusa. A gente usa a roupa,
a gente usa o corpo físico. Desses 3 corpos, então ele diz aqui, o espírito, centelha, onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses 3 corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza putrescível, oriundo do limo primitivo. É o corpo carnal. O corpo vai se deteriorar, como ele disse. O espírito é tudo, a alma continua, mas o corpo físico, esse condutor, ele vai se desorganizar. Agora, que isso tem que acontecer na hora certa. A gente tem um período que a gente vai morrer. Nós, como espíritos, sabemos quando vamos morrer. Mergulhado no corpo carnal, a gente esquece. Mas a gente sabe até quando a gente vai. Então, o corpo de carne volta à mãe natureza. O segundo, que é o corpo espiritual, é imortal e tem de progredir, desenvolver-se e aperfeiçoar-se por meio dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. É fluídico, ao passo que o espírito eterno, como origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais aformoseada, até retratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu mesmo Criador. É a essência, imagem e semelhança que o será um dia do Todo-Poderoso Deus. Então ele diz aqui do corpo espiritual, que é fluídico, que nunca vai se acabar, tanto quanto o corpo, tanto quanto o espírito, que é imortal. Ele vai crescendo. Obrigado. À medida que o espírito vai se desenvolvendo, o perispírito também vai se purificando, vai se tornando cada vez mais diáfano, mais leve, mais brilhoso, até chegar ao Criador. Esse é o destino de todos nós. De Deus nós viemos, para Deus retornaremos. Nós, espíritos, com esse corpo sutil, o perispírito, o corpo espiritual. Essa é a primeira conclusão. Segunda, vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evolver pela eternidade, denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarnado num corpo de carne, ou encarnado. Segunda, nós somos homens que estamos encarnados na Terra, composto de um corpo físico, espiritual e espíritos que somos. Terceiro, um espírito volta várias vezes a tomar um novo corpo carnal sobre a terra, nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas como homens, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. Então, terceira conclusão, a gente nasce várias vezes na terra, trocando de corpo como a gente troca de roupa. A gente troca. Então ele está falando da reencarnação. Quarta conclusão que eles chegam: o suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador, o que se vê obrigado a repetir a experiência na terra, tomando um novo corpo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Então, para as leis divinas, o espírito suicida, o suicida é considerado um criminoso e terá que voltar à terra, terá que reencarnar nas mesmas condições em que ele faliu, nas mesmas condições. Vai passar pela mesma experiência. Se matou porque os pais morreram, ele vai ter os pais mortos novamente numa nova encarnação. Se matou porque foi traído, será de novo passado pela dor da traição. E por aí vão
os diversos motivos que o levaram ao suicídio, ele terá nessa lei circular, que é a lei da evolução, novamente tangenciando essas linhas, passar pelas mesmas experiências, Você não tenha dúvida que isso daí não é à toa, viu? Você é responsável. Você é um espírito imortal que tem uma bagagem muito grande aí dentro de você, tá? Você não está vivendo só essa experiência agora, não. Então precisa estar muito atento à vida, porque ela é importante. Depósito sagrado, que é o corpo físico, depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária, tomados antes do nascimento em presença da própria consciência e ante a paternidade divina que lhe fornecer a vida em meios, isto é, do perispírito. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável. Essa é outra conclusão. O espírito de um suicida voltará a um novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É expiação irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não, porque em seu próprio benefício outro recurso não haverá, senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. Então, gente, é a sexta conclusão que eles tiraram. Teremos nós suicidas que voltar ao corpo físico. E eu digo nós, porque também um dia nos suicidamos e hoje estamos aqui trabalhando, estudando, compreendendo melhor a vida e tocando a vida. 7. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa, a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Mas se em vez do heroísmo salvador preferiu o homem a fuga, as labutas promissoras, valendo-se de um auto-atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este indestrutível, eterno como foco sagrado de que descendeu. Então, a gente precisa reviver todas as experiências em que nós falhamos, para que, como comparando com uma escola, possa passar de ano, continuar a nossa caminhada evolutiva. Porque o suicídio estaciona o espírito, mostra que ele fraquejou numa prova, e todos nós precisamos vencer as nossas provas, sejam elas quais forem, sejam as dores que forem. Número 8. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas. Olha, o espírito suicida não fica muito tempo no plano espiritual. Ele reencarna rápido, com exceções, claro, tem exceções.
ou adiará o cumprimento, se ele demorar, adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade. Quer dizer, tem que fazer o que deve ser feito. Caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante e facilitarão as pelejas futuras à prol da sua mesma reabilitação. 9. O suicida é como um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus páramos antes da época determinada e legal, e tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas, derramada no seio amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Então a gente será a misericórdia do Pai, que ele está dizendo, a bondade de Deus dará a gente oportunidade de retornar à vida do corpo, sempre. Nunca pense em suicídio, nunca. Número 10, estamos terminando, vamos para o número 10. Renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida a programação de trabalhos e prélios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. A gente não escapa daquilo que a gente deve passar, daquilo que a gente deve vencer, em nada. Remontará o suicida a programação de trabalhos e de prélios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretender arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, carreando para a reencarnação expiatória as amargas consequências do passado delituoso. Olha só o detalhe que ele está dizendo. Ele terá novamente vontade de suicidar. Quando a gente passar por uma experiência difícil da vida e a gente ter vontade de se matar, vir na nossa cabeça, é sinal que um dia nós nos matamos por aquela situação. É um aviso. É um aviso. Porque a lei, a espiral, a grande espiral, a lei de Deus, a evolução não é assim. A evolução é em espiral. A gente rever, passando novamente pelos mesmos problemas que nos levou ao suicídio. Então, todo suicida passará pelos mesmos problemas que o levou ao suicídio e terá vontade, vai passar na cabeça dele, vontade de abandonar tudo, de largar tudo. Você quer sentar ali, Juliana? Oi? Quer sentar ali? Senta ali. Não, já está acabando. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que a espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se, contudo, vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, multiplicar-se-á a sua responsabilidade, multiplicando-se por isso mesmo desastrosamente as séries de sofrimentos e pelejas reabilitadoras, visto que é imortal. Então, nós somos imortais. Nós somos imortais. Não tentem tirar a vida, porque vai ser decepcionante, porque não existe a morte. 11. O estado indefinível de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade, ao findar das causas que as provocaram,
após existências expiatórias, testemunhos severos em que seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, renúncias dolorosas de que se não poderá isentar, podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de 1 século de lutas, de 2 séculos, talvez mais. Tais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as refregas justas e inalienáveis. Então o suicídio acarreta reparação daquele ato, custando a gente 1 século de dor, de experiência, 2 séculos, 3 séculos. Sabe o que ficar 300 anos ou mais sem poder crescer, porque não consegue crescer, porque tem débitos com a lei de Deus? Já passou pela sua cabeça? Pois é. Aí se a senhora se joga do carro, isso é recente? 2008. Final de 2008. A senhora ainda pensa em fazer isso? Às vezes passa. Momentos difíceis. Pois é. Aí o que acontece? Pois é. Então nós estamos ouvindo aqui uma irmã nossa que sofre, chora nesse momento, porque tem vontade de se matar várias vezes, e a gente está estudando, vocês estão nos ouvindo, não estão vendo quem é, não vamos expor ninguém, mas como esse assunto é atual. E ela disse para a gente, me deu vontade de jogar debaixo do ônibus, do carro. Aí o que vai acontecer? O corpo vai morrer. Alguém vai vir pegar esse corpo, levar para onde deve ir e enterrar. Mas a alma não morre. A alma não morre. Nós somos almas, nós somos espíritos. Não pensa isso, minha querida. Nós vamos conversar depois. Por quê? Não existe a morte. Aí se a gente se mata pelos problemas da vida, depois é o que a gente acabou de resumir. A gente reencarna com os mesmos problemas da vida. Para lá, para cá não. Com os mesmos problemas da vida. Vocês acham que passa pela miséria à toa? Não é. Não é. Aí vai ter que vencer, porque a gente volta em situação pior. Tá? E isso é um indício de que a gente já se suicidou. É um indício. Vamos concluir. É um parágrafo pequeno. Vamos rezar e depois eu vou conversar com vocês. Vamos lá. Tais deduções não nos deixavam absolutamente ilusões acerca do futuro que nos aguardava. Cedo, portanto, compreendemos que na espinhosa atualidade que vivíamos, um roteiro único apresentava-se como recurso a possíveis suavizações em porvir, cuja distância não podíamos prever. Submetemo-nos aos imperativos das leis que havíamos infringidos, observarmos conselhos e orientações fornecidos pelos nossos amorosos mentores, deixando-nos educar e guiar ao sabor do seu alto critério, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprisco. Então, gente, olha só, eles estão desencarnados, tá? Está ouvindo, Shirley? Eles estão desencarnados, esses espíritos. Está contando o que está acontecendo com eles lá no mundo espiritual. Eles já morreram, se mataram, todos eles. Um se enforcou, o outro deu um tiro na cabeça, o outro tomou veneno. Todos eles estão mortos. Aí eles estão vendo a consequência. Poxa, eu não morri. Quanta dor. Então eles tiraram essas conclusões. Eu sou um espírito. Eu não morri. A confusão é tanta que eles não sabem se estão vivos
ou se estão mortos. Aí está sendo trabalhado passes, recursos para que eles se vejam como espírito. Mesmo morto, eles não se veem. Como muitos de vocês, muitos de nós, ainda não se vê como espírito imortal, acha que é corpo, mas não somos corpo. Corpo é roupa, roupa que vai jogar fora um dia, mas a morte não existe. Então eles estão vendo, eles vão passar pelos mesmos problemas. Então o suicídio já pode ter batido na sua porta, na sua, na minha. Aí a gente vem passando pelas mesmas dificuldades. E se a gente falir novamente, a dor é muito maior. Mas um dia a gente vai vencer. Um dia a gente vence. A Dona Ivone, que escreveu esse livro, ela nasceu em 1900 e morreu em 1984. Ela ia fazer 84 anos. Ela foi suicida mais de uma vez, em outras existências. Como Ivone, essa personalidade, Ivone do Amaral, ela foi amiga do Altivo, ela foi no Leon Denis, ela tem parentes ainda encarnados. Nós conhecemos alguns dos seus parentes. Ela sofreu muito a vida inteira. A Dona Ivone, sabe do que ela vivia? De costura. Ela era pobre, ela nunca teve uma casa. Ela escreveu vários livros. Então é um espírito que hoje está feliz, ela está aqui do nosso lado, ela está nos estimulando a estudar, a compreender. Ela continua ajudando esses espíritos e ajudando a nós. Ela venceu. E ela caiu mais de uma vez. Nós que estamos no corpo, nós não podemos cair, viu? Não existe a morte. As dificuldades fazem parte da vida. As dificuldades fazem parte. Então esses espíritos estão lá vendo a situação e vão voltar para a carne. Eles estão pedindo para voltar, eles vão voltar. Só tem uma maneira de eles caminharem: voltar para o corpo terreno. Aqui no corpo a gente esquece o passado. A gente fica mais livre para poder vencer. Aí eles vêm. Eu vou contar aqui o que a Dona Ivone disse a respeito do Mário Sobral. Do Mário Sobral. É um dos personagens que está aqui. O Mário Sobral, nós contamos lá atrás. Ele se matou, sabe como? Ele se enforcou. Ele arrumou uma amante. Ele tinha mulher e tinha filhos. Arrumou uma amante. Ele era português. A mulher era uma brasileira. Ele se encantou pela mulher. Só que a mulher não queria nada com ele, queria o dinheiro dele. E quando ela teve o que ela queria, ela dispensou. Aí ela falou: não quero mais saber de você. Ia caminhar, seguir o caminho dela com outro brasileiro, uma outra pessoa. O Mário implorou para que ela não fizesse aquilo, pediu para ela não abandoná-la. Não me abandone, não faz isso. Eu traí a minha mulher, traí a minha família, não faça isso. Ele apaixonado, e ela humilhou o Mário, ela humilhou. O que ele fez? Ele ficou nervoso, com raiva, pegou com as duas mãos, enforcou ela, matou ela, esganada. Está aqui, eu estou contando o que a gente já leu. E ela morre ali, esganada por ele. E o que ele faz? Ele vai, pega um lençol na casa dela, amarra no portal da casa e ali ele se enforca, ele se mata. Ele contou a história dele. Ele não morreu, ele matou o corpo. E a Dona Ivone disse que ele viu ele reencarnado aqui no Brasil, num lugar pobre. A mãe paupérrima, sentada numa calçada, com um seio estéril, dando de mamar a ele. E ele não tinha os dois bracinhos. Ele veio sem os dois braços. Porque ele não achava digno ter os braços, as mãos que nós temos, que são feitas para trabalhar, para construir.
Então ele reencarna sem os 2 braços. Pobre. E quem era a mãe dele? A mãe dele, sabe quem foi? A Lola, a que ele matou. A amante. A amante vem como mãe, ele vem como filho. Estou contando porque vocês não estavam aqui, ou se estavam já esqueceram essa história. Então a nossa história de vida é fruto, é o resultado daquilo que a gente plantou lá atrás, viu? É o resultado daquilo que a gente plantou. Ninguém sofre por sofrer. Ninguém passa por dificuldade porque Deus quer que a gente sofra. Aí joga um raio assim, pim, que bate na nossa cabeça. Dá-lhe uma pedrada na Shirley porque ela... Não é assim não. Não é isso. As dificuldades que a gente passa na vida é resultado daquilo que a gente plantou. Entenderam? Então vamos fazer a nossa prece. Mais uma vez avisamos aos nossos ouvintes que nós retornaremos em janeiro, na segunda semana de janeiro. Temos um recesso agora, essa semana e a próxima semana. Então que Deus abençoe o nosso esforço, que Deus abençoe a nossa casa e que a gente tenha força para mantermos-nos vivos, vivendo e escolhendo os caminhos que conduzem a Deus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por esta manhã de estudos. Rogamos, Senhor, por esses irmãos que estão pensando em suicídio, encarnados ainda. Rogamos por todos eles que essa prece repercuta em todos os cantos do mundo, dizendo que não existe a morte e que tu possas, Jesus, consolar essas almas que sofrem e que pensam no suicídio como solução, que elas sejam inspiradas pelos seus anjos guardiães, pelos seus guias, para não cometer esse ato. Vida, sempre vida. E por aqueles que já cometeram, pedimos clemência, alívio para suas dores, esperança, e que neste momento essa prece chegue a todos esses que se suicidaram, como um bálsamo, Senhor, como consolo, como esperança de que terão nova oportunidade. Que chegue ao Hospital Maria de Nazaré, que repercuta em todas as almas, no refolho de todos os espíritos que são imortais e que vencerão a todos os que se suicidaram. Que o perfume das rosas possa ser o toque de amor, o toque de simplicidade, de singeleza no olfato desses irmãos. E a beleza dessas flores, eivada de amor, de esperança, de luz, que tu também, Jesus, coloque ali todo o teu amor e eles sintam esperança na beleza dessa flor. Beleza, perfume, maciez de suas pétalas. Mas essas rosas logo fenecerão. Mas o Espírito é imortal, nunca fenecerá, nunca se acabará. Que todos nós tenhamos absoluta convicção de que somos imortais. Que Deus console a todos, que Deus tenha piedade dos sofrimentos terrenos, nas famílias, nos lares, tenha misericórdia, levando esperança, levando paz, alívio a todos. Deus conosco sempre, que seja em nome do amor do Pai Celestial por todos nós, do amor de Jesus Cristo, nosso Mestre querido, da Dona Ivone, do Leon Denis, do Camilo, de todos que aqui estão representando a vida, que trabalham junto a esses irmãos, de Maria Santíssima, que tem lá o hospital, que tem a colônia que leva o seu nome, em nome de Maria, nossa querida mãe, em nome do Altivo, do Baltazar, do Antônio de Aquino, dos dirigentes desta casa, da coluna de espíritos, de trabalhadores espíritas do nosso centro espírita, a nossa casa de amor, em nome do amor,
em nome do nosso amor, Lourdinha, que possamos assim, em nome de Deus acima de tudo, encerrar os nossos estudos e vibrações da manhã de hoje, em favor dos irmãos suicidas, em favor da vida. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.